Oi, pessoal. Vamos começar mais uma aula de materiais, né? Mecânica 2, continuação do que a gente estava vendo. Até agora a gente viu sobre seleção de materiais, os critérios de seleção, matriz de decisão. A gente viu também os tipos de ensaios, né? E umas especificações de ensaios. A gente viu tratamentos térmicos e termoquímicos, né? A gente começou a entrar no que a gente chama de engenharia de superfície, que é essa ideia de você entender, né? Trabalhar a superfície do material. Por exemplo, quando a gente faz um tratamento termoquímico. E hoje a gente vai ver uma parte bem interessante que eu acho que é a parte de falha e corrosão. Né? Eu coloquei esses dois assuntos juntos na mesma aula porque eu acho que tem relação. Né? Eu não só acho como tem relação. Um dos tipos de falha é justamente por corrosão. E aí eu vou dar só uma introduçãozinha de corrosão. Então no final, quando eu falar de corrosão, eu mostro a fratura e a falha por corrosão. Tá bom? Fratura não, a falha por corrosão. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai ver uma introdução à corrosão e princípios e mecanismos, principais mecanismos de falha e ruptura em materiais ferrosos, que é a estrela, né, da nossa disciplina. E a gente fala muito de materiais ferrosos. Né? Depois a gente vai ver até outros tipos de material, mas até agora a gente viu basicamente, né, a gente viu cerâmicas e polímeros, mas a gente deu muito enfoque a materiais ferrosos. Certo. E aí, como motivação, né, coloco motivação assim, mas como um exemplo prático de por que é importante estudar isso e entender isso, existem pessoas, engenheiros, que trabalham com análise de falhas, né? Eles trabalham exclusivamente com análise de falhas. Então, entender como um material falha é importante para se evitar que o material falhe. Né? A gente estava falando que engenharia é experiência. Se engenharia é experiência, foi a partir dos erros do passado que a gente chegou nos projetos atuais mais robustos, né? Que a gente tem poucas falhas. Mas, às vezes, acontecem algumas falhas, como é o caso do famoso Fiat Stilo da Fiat, né? Eu não vou entrar em detalhes de quem está certo, quem está errado, eu só vou apresentar, baseado em notícias e no que foi reportado, até as próprias notas da Fiat, tá bom? Certo, então aqui está a foto do carro e o que acontecia com o carro. Vou tentar contextualizar um pouquinho. Esse carro, ele é um projeto italiano, né? Então a Fiat é italiana e ele veio de um projeto italiano. O que acontece, né? Acontece menos hoje em dia, mas acontecia muito, basicamente, era só o que acontecia antigamente, era que todos os projetos de carros geralmente vinham prontos do estrangeiro, né? Com a globalização, o pessoal começou a perceber que era mais barato você centralizar sua equipe de projeto e diversificar a produção nos lugares mais baratos. Então, por exemplo, na Índia, lá em Bangladesh, era mais barato fabricar tal componente do carro. Então você ia e fabricava tal componente lá, com mão de obra barata, com condições, com incentivos do governo, né, que acontece muito. Então a produção lá ficava mais barata, beleza. Só que o time de projeto do carro geralmente era na sede da empresa. Então, por exemplo, se era a General Motors, era lá nos Estados Unidos, ou então na Itália, era lá, né? Na Fiat era lá na Itália. Certo? Então esse projeto veio. E aí a gente executava algumas peças, outras peças vinham, o carro era montado nas montadoras aqui do Brasil e colocado para vender. Beleza. O que começou a acontecer? A roda de alguns carros do Fiat, a roda traseira, né? Alguma das rodas traseiras do carro simplesmente saía. Então imagina você estar andando no carro. Eu já contei essa história para vocês, né? Imagina você estar andando no carro e simplesmente você vê a sua roda saindo, né? Passando na sua frente aí. Ou então você desestabiliza o carro por conta da perda de uma roda, né? Então essa imagem é justamente o que acontecia. Simplesmente a roda saía. O que estava por trás disso? Existia uma falha do cubo da roda traseira, que é onde encaixa a roda. Então, aqui tem a nota da Fiat. O que aconteceu? Estava acontecendo essas falhas, algumas falhas ocorreram, alguns, algumas, não é
não é empresa, mas também não é... Esqueci, consultorias. Algumas consultorias e algumas consultorias especializadas em análise de falhas foram acionadas para analisar a falha do componente. O que estava começando a acontecer em alguns carros, e era sempre na roda traseira e tal. E aí o laudo que foi dado foi para a troca, né, desse componente. E aí a Fiat fez, a justiça mandou a Fiat fazer o recall. Teve até um tempo em que a Fiat estava falando que o projeto não estava errado, e que não era necessário o recall, mas aí a justiça mandou fazer o recall. Aí aqui tem a nota do recall, e aí eu selecionei alguns trechos, coloquei em negrito algumas partes pra gente ver, né? Então tá, tem o recall do modelo estilo, e que foi que eles tinham que substituir os cubos das rodas traseiras. E esses cubos eram fabricados em ferro fundido e iam ser substituídos por aço forjado. A gente já estudou os tipos de aço, a gente já viu essas características desse tipo de aço. Até foi uma das questões da avaliação, né? De aço não, de ferro fundido de aço, né, dos materiais ferrosos. E lembra quais são as características do ferro fundido? No geral, são materiais que têm alta composição, muito alta composição de carbono. Ele tem uma porcentagem maior que 2% de carbono. Isso o faz ser um ferro fundido. Alguns ferros fundidos têm características bem interessantes, né? Como resistência à abrasão, resistência ao desgaste, alta dureza. Só que, lembrem que materiais com alta dureza são materiais frágeis, que rompem por um mecanismo frágil de ruptura, de falha. Então, eles substituíram esse material, ferro fundido, por ferro forjado. E aí a gente vai ver algumas características depois, né? Eu já vou até passar para lá. Que o ferro, o aço forjado, ele vai ter maior tenacidade, ele vai ter maior resistência ao impacto. E aí, daqui a pouco eu chego nisso. Então aqui tem um infográfico sobre o que estava acontecendo, né, nesse carro. Aí tá lá. Denatran recomenda recall nos veículos. Vítimas estavam sofrendo esse acidente porque o cubo e a peça, tá vendo? Ó, rompia. Tá vendo como que... Vocês estão vendo aqui como que era a fratura, ó, do cubo aí, né? Era uma fratura... Você consegue ver que provavelmente teve uma trinca que propagou, uma trinca que foi formada no material, e essa trinca propagou. E a gente está falando de ferro fundido. Se a gente está falando de ferro fundido, é um material que não tem uma alta resistência a impacto e não tem resistência a propagação de trinca e não tem uma alta tenacidade. Então essa trinca ela propaga muito rápido. Por isso que era uma falha catastrófica, né? Simplesmente a roda saía. Tá bom? Foi mais ou menos o que eu falei, que tem esse infográfico. Então, certo. Aqui eu tenho as fontes de onde eu tirei essas coisas, né? Essas informações. Tem esse Centro de Experimentação e Segurança Viária aí que emitiu esse laudo. E o que falava nesse laudo? O laudo mandava substituir esse ferro fundido por um outro material, no caso, aço forjado. Porque o ferro fundido tem baixa resistência à fratura, reconhecimento da mente mais frágil e pouca capacidade de deformação plástica. A gente viu que é uma característica do ferro fundido. E aí, o material não tem comportamento uniforme, tem tenacidade e resistência ao impacto 3,6 vezes menor do que a do aço forjado. O problema teria sido a substituição. Eu vou entrar nesse detalhe agora. Teria sido a substituição do material de fabricação do cubo sem o redimensionamento da peça. Pois veículos de outras marcas, o Palio, que é da própria Fiat, o Peugeot, que são de outras marcas, também utilizam cubos de ferro sem terem tido histórico de falhas. A Fiat nega e as peças são completamente diferentes, né? A do Palio e a do estilo são diferentes. Ok. Certo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que eu tive de insight sobre essa história, né? O que estava acontecendo, né? O que o pessoal suspeita desse laudo é que o projeto veio da matriz da Itália e ele não foi readequado para o Brasil, para as estradas, para as condições das estradas brasileiras. Então, percebam que as estradas da Europa são um tapete, né? São lisas, não vai ter muita trepidação. E aí, no material que está submetido a uma trepidação de uma estrada com diversos buracos e irregular como as estradas brasileiras, ele vai estar exposto à fadiga.
né, a que seja formada uma trinca por diversos mecanismos. E por ser um material em ferro fundido, se ele não tem a dimensão, né, igual o laudo afirmou que ele não tem a dimensão adequada, ele vai acabar falhando. Né? Então foi isso daí que foi mais ou menos a conclusão, né, na época dessa história. Tá bom? Então é muito importante, né, que a gente entenda para que isso não repita. Basicamente. Não, lógico que aconteceu o acidente e tal, mas a engenharia é isso, né? Se deparou com um problema, corrigiu assim que conseguiu, né? Que teve a capacidade de analisar isso. Certo, então vamos ver no começo aqui sobre falha, né? Ou rupturas materiais. Então eu coloquei essas duas imagens aí para ilustrar bastante uma coisa que a gente já falou e que vai voltar aqui. A gente falou um pouquinho sobre materiais que falham de forma frágil e materiais que falham de forma dúctil. E que uma das grandes vantagens dos metais é justamente ser material dúctil, ou seja, ser material que absorve energia e que tem uma bastante deformação plástica antes de falhar, né? Tenacidade, ductilidade, resiliência também. As propriedades que eu acabei de falar na minha fala, né? De citar na minha fala. E aí a gente falou sobre a panela de pressão, que era de metal e que tinha muita gente que tinha medo de mexer por conta da falha e tal. E eu falei dos mecanismos de segurança que tem na panela, que impedem, né, essas falhas catastróficas, mas que existia um processo que acabava fragilizando o material, que era você pegar o material na temperatura alta e e ficar jogando água em cima, né? É como se você estivesse fazendo um tratamento térmico no material, fragilizando esse metal dessa panela de pressão. E a gente consegue ver nessa imagem da esquerda uma panela que falha de uma forma frágil, né? E essas falhas frágeis, elas são catastróficas, né? Porque não há deformação. Uma panela que teoricamente seria dúctil, ela amassaria e aliviaria a pressão. Já uma panela frágil, vai acontecer uma formação de uma trinca, uma propagação de uma trinca numa velocidade muito alta. Então esses conceitos eles vão permear aqui nossa aula, né? A gente consegue observar isso em diversos pontos aqui do que eu vou falar em seguida. Então, quando a gente faz tipo, a partir de tudo que a gente viu agora, a gente aprendeu comportamento mecânico, comportamento de metais, justamente para fazer um projeto em que não há falhas, né? Só que a gente sabe que pode acontecer, como a gente viu no caso do fio estilo, né? São ocasiões que acabam ocorrendo. Tinha um professor meu que falava que nenhuma falha não é humana, né? Toda falha é humana. Na verdade é isso que ele fala. Toda falha é humana. Porque alguém não considerou algum tipo de variável que na prática teria. Então, por exemplo, quando você projeta um carro para o Brasil, você tem que considerar o tipo de estrada que a gente tem no Brasil. Se você projetar um carro que vai falhar em um determinado uma determinada situação, você pode sim falar que foi culpa do usuário, que não usou aquilo de forma adequada, mas num caso geral, né, em que você tem um, um, um projeto para aquela realidade, né, por isso que hoje em dia a gente está saindo desses projetos centralizados em um lugar só, por exemplo, na matriz, e colocando os projetos distribuindo, né? Fazendo com que você tenha diversas equipes de projeto, justamente para você adequar os projetos para a realidade, né? Daquele lugar. Não foi culpa da empresa o que aconteceu com o carro, né? Porque isso são situações que devem ser adaptadas, né? E a empresa atuou prontamente para resolver, ok? Então isso pode ocorrer, certo? Ok, então as falhas, elas geralmente resultam em ocasiões indesejáveis, né? Por exemplo, risco à vida humana, acidentes, você está expondo uma pessoa a uma situação
potencialmente grave. Perda econômica, perda para a empresa, por exemplo, a Fiat teve que desembolsar 3 milhões, né? Você pode inviabilizar ou indisponibilizar, né, a oferta de algum produto ou serviço. Por exemplo, se você, igual vou falar o que aconteceu com o meu carro. Teve um recall do meu carro por conta de um componente que teve uma falha. E aí, para evitar, né, isso não acontecia em todo caso, mas eles substituíram todos os casos para evitar que isso pudesse acontecer, que eles não sabiam quais situações, quais componentes poderiam ter aquela falha e restar ou não. Então, a empresa que fornecia esse componente acabou falindo, né? E isso causa problemas de logística, de oferta daquele componente, né? Tem todos esses problemas relacionados a aspectos técnicos. Ok. A gente viu essa falha aqui desses navios da classe Liberty, né? Por conta da transição do material frágil dúctil, da soldagem que inseria micro... Esqueci a palavra. Microdiscordâncias, né, no material. Então, isso levou a essa falha catastrófica desse tipo de navio, né, dessa classe Liberty. E uma falha frágil. Então, a ciência em engenharia dos materiais, ela atua nisso, né, para a gente entender. Lembra que eu falei que quando aconteceu esse caso aí desse navio, eles estudaram a fundo o que aconteceu justamente para evitar. E aumentou muito o conhecimento sobre transição frágil dúctil e sobre as especificações de soldagem. Então aqui eu tenho duas fotos, né? Vou começar a falar das fotos. Duas fotos de fraturas de materiais. A foto da esquerda é de um metal, uma fratura intergranular, e a da direita é a de um compósito, né? Eu tenho aí uma matriz polimérica e um material cerâmico, né? Nessas fibras aí, fibras cerâmicas. Então eu tenho, né, no material plástico, né, no material polimérico, no material polimérico eu tenho essa fratura plástica com essa formação de vazios, a gente vai ver, né? E já no material frágil eu tenho a formação da trinca e a propagação radial da trinca, né? Então forma essa superfície lisa, né? Ela não tem esses alvéolos, né? Ela é lisa e radial, a partir dessa propagação, a partir dessa formação dessa trinca. Então, a fratura é justamente quando eu tenho esse rompimento, essa separação do material em duas ou mais partes. E hoje em dia existe toda uma área que estuda essa fratura, né, que chama mecânica da fratura. E tem essas micrografias, essas fractografias que auxiliam, né, no estudo dessas falhas. A gente vai falar sobre fraturas em metais, né? Eu vou voltar nessa foto aqui que mostra no material compósito os dois tipos de fratura, mas a gente vai falar de fraturas de metais. Então a fratura dos metais ela se dá em duas etapas, né? Eu sempre tenho a formação e a propagação da trinca. E são em dois modos, que é o modo frágil e o dúctil, que são os dois tipos principais de metais, né? Uma das duas principais características do comportamento dos metais que a gente viu. E a gente tem que perceber assim, que ao usar esses termos modo frágil, modo dúctil, a gente está utilizando eles de forma relativa. Né? Por exemplo, um ferro fundido falha de forma frágil. Um aço forma de forma dúctil. Mas calma lá, né? A gente tem diversos tipos de aço que podem passar por diversos tipos de tratamento térmico e que podem falhar de diversas formas. A gente vai ver os tipos de falha e como o metal pode falhar. Então, a gente tem que utilizar esses termos com cuidado, né? Que o mesmo material ele pode falhar de forma frágil ou dúctil, dependendo da temperatura, da velocidade que você aplicou a tensão ou do tipo de tensão que você está aplicando, né? Então, essas são as variáveis que interferem aí no meu modo de fratura. Ok.
percebam que esses dois termos estão muito ligados à energia de deformação. Lembra que o material dúctil ele absorve energia até deformar. E o material dúctil ele vai dar sinais antes dessa falha, né? Ele vai deformar antes de falhar. Então, o material dúctil é interessante justamente por causa disso. Você pode atuar na prevenção da falha por meio da observação da deformação plástica. E aí, lembra que a gente tinha alguns ensaios, né? Por exemplo, ensaios não destrutivos, em que a gente conseguia ensaio de raio-x ou de líquidos penetrantes, partículas magnéticas, que mostravam a trinca, né? Que é essa fotografia, né? Essa imagem que eu coloquei, é justamente uma detecção de uma trinca por raio-x. Certo. Então, eu tenho aqui a diferença entre as duas fraturas, né? Frágil e dúctil. A fratura dúctil ocorre a deformação, como eu falei, e a frágil não, né? Então, ela absorve menos energia e é uma fratura bem repentina e catastrófica. Aqui a gente tem uma imagem de 3 tipos de fratura, né? A gente tem uma fratura como se fosse uma fratura dúctil perfeita, em que a gente vai ter uma redução até um único ponto, né? A gente fala uma redução de área virtual até 100%, que seria uma redução de área de 100%. Seria quando você deixa esse material ligado por um único ponto, por um único átomo, né? E aí quando você dividir lá na redução de área vai dar 100%. E a segunda e a fotografia B vai ser uma fratura dúctil, onde eu tenho esse pescoçamento depois de uma fratura. E a frágil, que é como se fosse uma fratura reta, né? Sem pescoçamento. Né? Uma face aí. Certo, então como é que acontece a fratura dúctil? Né? Eu tenho essa fratura, essa redução de área e eu tenho essa fratura acontecendo por etapas. Eu vou ter o aparecimento de cavidades depois do empescoçamento. Né? Eu tenho esse empescoçamento que eu falei, redução de área, tenho essa formação dessas cavidades, eu tenho essa coalescência. O que é coalescência? Essas bolinhas, essas cavidades, elas vão juntar, elas vão coalescer. Uma vai crescer e juntar com a outra. Isso que é isso que é o significado da palavra coalescência. Então, eu tenho essa coalescência dessas cavidades e a formação de uma trinca. E eu tenho a propagação da trinca e a fratura. Então, a formação dessas cavidades, ela acontece aí no meio do material e eu vou ter, e é por conta da atração do material. Então, é um esforço uniaxial. Depois que essa propagação de trincas acontecer, ela vai fraturar o material no canto aí por cisalhamento, né? Então são dois tipos de... A gente vai ter dois comportamentos distintos nessa parte onde eu tenho essa carga uniaxial e onde eu tenho essa fratura por cisalhamento. O perfil que macroscopicamente dizendo, né, que forma no meu corpo de prova aí, vai ser essa fratura taça-cone, né, em que eu tenho aí no meio onde eu tive essa formação dessas cavidades, depois essa fratura por cesariamento. Aqui eu tenho umas fotografias de falhas, né, onde eu tenho formação de cavidades esféricas, onde foi axial, e quando foi cisalhante, eu tenho formação de parábolas, né? Então, aqui nessa da esquerda é a parábola, né? A gente consegue ver essa parábola. Deixa eu marcar aqui. Vocês conseguem ver essas parábolas aqui, ó? Aqui eu exagerei, né? Estão conseguindo ver esse formato parabólico? Isso é justamente na fratura por conta de carga cisalhante. E aqui eu tenho diversas... Tem uma... Eu acho que eu não coloquei a foto. Tem uma fractografia que dá para ver certinho o formato esférico. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui dá para ver, ó, uma cavidade esférica. Tá vendo? Aqui também, né, essas cavidades esféricas. E aí vocês conseguem ver até transições para parábolas, né? A gente tem parábolas aqui, ó. Certo? Ok, então é bem interessante, né? Lembra que eu falei que eu já tinha mostrado diversas micrografias para vocês, né? Metalografias que a gente chama, sobre fratura, mas nunca tinha chegado a explicar mesmo, né? Então a gente está começando a ver isso agora. E a fratura frágil, né? Na fratura frágil eu vou ter essa superfície aí macroscópica lisa,
né? A gente chama de uma superfície facetada. A propagação da trinca é bastante rápida, né? Então não dá tempo de ter essas deformações que a gente viu na fratura frágil. Ok. A gente consegue ver também a direção de propagação, né, muitas vezes. Então, a gente, por exemplo, aqui nessa fractografia, a gente tem nesse canto superior aí, do meio onde tem a seta, o início da formação da trinca, né, onde formou a trinca. E aí eu tenho essas que a gente chama de marcas de sargento, que são essas marcas radiais que saem a partir da trinca, a partir da trinca inicial, de propagação aí da trinca e fratura abrupta do material, né? E a gente consegue ver, lembra que é uma superfície perpendicular, né? Forma essa superfície perpendicular. Na fratura frágil, a gente pode ter dois tipos de fratura, né? Que a gente chama de transgranular e intergranular. A transgranular é através dos grãos, então é o que aconteceu aqui, né? A gente tem diversas fraturas ocorrendo em planos específicos, que a gente lembra que esse tipo de fratura a gente chama de fratura por clivagem, né, que acontece em planos específicos. Então, em diversos planos específicos, naquele mesmo momento, teve essa formação, né, essa propagação de trinca e fratura. E aí isso forma essa superfície lisinha. E a gente tem a intergranular, que acontece ao longo dos contornos de grão, né? A gente vai ter, é melhor ver isso na micrografia aqui. Então, por exemplo, nessa micrografia aqui, essa daqui é a transgranular, né? E essa daqui é a intergranular. Então, na intergranular, a gente consegue ver que os grãos eles ficam como se fossem intactos, né? A gente consegue ver os grãos aí em 3D, superfícies 3D dos grãos. E na transgranular, você vê que a propagação ela ocorre independentemente do grão, né? É como se a gente viu aqui nessa fratura bem de topo lisa, né? Ela ocorre em uma superfície, em uma face. Então ela passa pelo meio dos grãos. O que acontece aqui é que a gente vai ter planos de fratura, né? Independente do grão. Tá certo? Por isso que acontece aí essa fratura, independente do grão, acontece no meio do grão.